Se ele não começar... Ah, começou, iniciou. Tá, então, a partir desse momento, então, inicia a gravação. Aí, só recomendo, então, para quem não teve a chance de estar presente e só vai assistir mais tarde o material, que as duas formas de avaliações, isso é a produção de um texto acerca da Constituição do Campesinato e a produção dos resumos de cada material, de cada subsídio enviado. Depois eu disponibilizo o e-mail e vamos conversando acerca desse material também, da forma de produção, ao longo das nossas 2 semanas de aula. Já que, pela minha previsão, pela previsão de carga horária, serão 9 encontros. E é provável que alguns desses, quando os textos forem maiores, alguns desses encontros não sejam encontros virtuais, sejam atividades de leitura de texto e de leitura de subsídios no formato de audiovisuais. Então, eu queria, para início de conversa com vocês, retomar 2 questões que provavelmente já utilizei bastante tempo, já fiz algum esqueminha no quadro, que é acerca do que vamos definir como campesinato. Eu vou só recusar uma chamada aqui, que toda hora chama e atende, desligo. Então, a categoria, conversar um pouco acerca da categoria campesinato, se já está bem batida, rebatida por aí, não se incomode com isso, que é só para ressuscitar um pouco essa discussão, retrazer ela presente, né? Reintroduzir no interior da nossa conversa, e uma outra categoria que é cultura. Então, desse lugar do olhar de quem vai ter acesso ao material, de quem vai participar dessa nossa atividade, desse componente curricular, nomeado há algum tempo como disciplina, a ideia é que essa categoria campesinato seja interpretada, compreendida, analisada, percebida, sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma chance de ser confundida com uma única figura no interior dessa categoria, que é o agricultor familiar. Quando nós, das ciências sociais, particularmente da sociologia, da antropologia, nomeamos essa categoria campesinato, camponês, nós estamos na mesma categoria nomeando os agricultores familiares que trabalham na terra firme, seja uma agricultura de subsistência, seja uma agricultura, e aí a agricultura não tem a ver com agronegócio, aí já é uma outra discussão, não estou dizendo que é de maior ou menor importância, estou dizendo que é distinta, diferente, não pode se confundir isso, de nomear um agricultor familiar como um agente do agronegócio, porque são 2 mundos distintos. Então, esse agricultor familiar da terra firme é nomeado como camponês. E esse agricultor familiar da terra firme, ele pode exercer uma atividade que pode ser nomeada como monocultura. Por exemplo, se ele investiu muito e transformou a paisagem da sua propriedade num lote de plantio de cacau, e tem aí 30, 40, 50 mil pés de cacau, e investe o seu trabalho familiar nessa atividade. Produz isso e se reproduz a partir disso. Tudo que ele precisa comprar, que ele não produz na sua própria propriedade, ele compra através da venda do cacau. Mas ele pode, muitas vezes, combinar a lavoura de cacau com uma criação de gado. E gado para o mercado. Ele vende, de vez em quando, algumas, pode matar algumas, pode trocar por outras coisas. A própria relação de troca, ela é abrangente, é uma relação de mercado, né? Desculpe. Então, significa que ele combina uma pluriatividade, no geral, mais de uma atividade.
Mas aí uma parte desse campesinato, ele é nomeado em várias outras áreas do conhecimento como agricultor familiar. Dependendo da instituição, como colono, se é o caso do INCRA, no projeto de colonização, se é o caso do INCRA, no assentamento de reforma agrária, como assentado, pode ser nomeado como poceiro, como cliente da reforma agrária, pode ser nomeado como trabalhador rural, você tem uma relação com o sindicato dos trabalhadores rurais, mas, no geral, nomeamos como agricultor familiar da terra firme. É uma parte disso que nomeamos na categoria campesinato. Porque na categoria campesinato também entram os pescadores, os trabalhadores da várzea, que, na maioria das vezes, também mexem com atividade de extrativismo aquático, que é o peixe, que é o pescado, e mexem com extrativismo na mata, e mexem também, quer dizer, trabalham, tem no seu labor, na sua lida, também a agricultura familiar. No geral, no mínimo, a atividade de plantar manivas e produzir farinha a partir da mandioca, ou feijão abafado, arroz, milho e às vezes também pés de pimenta, às vezes também uma lavoura de cacau, às vezes também então no manejo do açaí e por aí vai. Então também os trabalhadores da água, da várzea, também entram para nós, para efeito de análise, nessa categoria de campesinato. O Estado é que fraciona cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, para contemplá-los ou para deixar sem contemplar do plano das políticas públicas. Mas a sociologia não faz isso, ela agrega esses vários sujeitos dispersos no interior de uma única categoria. Então, já temos um conjunto de atores sociais que trabalham na terra firme, que, no geral, são nomeados como agricultor familiar, nesse conceito, nessa categoria guarda-chuva, que é o campesinato. E temos um outro conjunto de indivíduos nomeados como pescadores, mariscadores e por aí vai, desculpe, que também estão nessa categoria campesinato. Nela também existe um conjunto de indivíduos, de sujeitos que trabalham no extrativismo. O extrativismo tanto animal quanto vegetal, né? O extrativismo do látex, o extrativismo da castanha, o extrativismo do gato maracajá, da onça pintada, o extrativismo do plano da mineração em pequena escala, não estou falando de um empresário, uma mineradora, um empresário da mineração, estou falando de um sujeito que garimpa, de um sujeito que marisca, de um sujeito que pesca, de um sujeito que coleta castanha, óleo de copaíba, mel de abelha, sementes de andiroba e moe e fabrica o óleo da andiroba e por aí vai. Então, esse conjunto de sujeitos nós estamos nomeando como camponeses. Então, e é interessante lembrar disso, ter isso presente quando for construir o texto de avaliação. É claro que no conjunto das nossas atividades também. Por quê? Porque senão, quando nós estivermos falando de campesinato, cada um vai estar pensando numa coisa diferente. E é necessário, minimamente, uma sintonia no entendimento, na interpretação das categorias. Isso, na academia, e particularmente nas ciências sociais, desculpa, um golinho d'água para ir lubrificando um pouco a garganta, ela vai secando, depois de muita fala. Isso nós definimos do plano acadêmico, teórico, a ideia de homologar. Homologar, nesse sentido, em relação às categorias, significa mais ou menos o seguinte: estamos falando das mesmas coisas quando utilizamos as mesmas palavras. Estamos nos referindo aos mesmos processos quando utilizamos as mesmas palavras. Estamos nos referindo, aos mesmos sujeitos quando utilizamos as mesmas palavras.
Então, não substituir o entendimento do que é o campesinato pelo entendimento do que é um agricultor familiar. Podemos dizer que um agricultor familiar é, de fato, nesse entendimento, um camponês. Mas nem todo camponês é um agricultor familiar. Porque também é camponês o pescador, também é camponês o extrativista. Portanto, os agricultores de terra firme da Transamazônica, das vicinais, aqui do Assurini, todos são definidos como camponeses, mas também os índio-arara, os paracanã, os caiapó, os suruí, todos são definidos na condição de camponeses. E também os pescadores das reseques, cuja atividade primordial, principal, da qual eles sobrevivem, é a pesca, é o marisco, é a captura de pescado. Então, desses três mundos, da água, das várzeas, do interior das florestas e do interior da terra firme, nomeamos esse conjunto de indivíduos, desse conjunto de atividades, na condição de campesinato. E aí, se nós paramos para perceber o porquê dessa nomeação, nós vamos perceber que as atividades deles são muito comuns, estão muito interligadas. Que é difícil um camponês da terra firme, mesmo que mexa com gado, que não tenha algumas práticas de extrativismo. Para colocar cabo em machado, em foice, para tirar madeira para o curral, coleta alguma castanha, tira algum mel de vez em quando, vai à mata colher cupuaçu, vai à mata colher castanha do Pará, vai à mata e acha uma árvore de copaíba e fura para tirar o vinho ali, o líquido, encontra um pé de andiroba, cata a semente, torra, moe e tira o óleo e por aí vai. Caça uma paca, um tatu, uma cutia, um jacu, um mutum, então tem práticas de extrativismo, mesmo para boa parte dos agricultores de terra firme. E uma outra categoria, só para ficar com essas duas, desculpa, uma outra categoria um outro conceito é cultura. Por quê? Porque, no geral, nós referimos à cultura camponesa, então, precisamos minimamente estar atento para que, quando nos referimos à cultura, estamos falando de, no mínimo, 3 dimensões. Não se sobrepondo, não uma sendo mais importante que a outra. Desculpe, mas ao nos referirmos à categoria cultura, e particularmente a cultura camponesa, tem um mundo de coisas que nós estamos nos referindo a partir dessa categoria. Estamos mobilizando um mundo de interpretação. Tem um vídeo que eu gravei, eu acho que é de 1 hora e pouco, depois eu vou tentar localizar aí no YouTube e vou disponibilizar no grupo de vocês, como uma espécie de tira-gosto, é uma fala de mão única, né, uma via de mão única, só eu que participo da gravação, e era com a turma de Sociologia, do Campesinato e Educação do Campo, agora em janeiro e fevereiro. Então, para ilustrar um pouco essa categoria, cultura camponesa, eu fiz a gravação desse subsídio. Aí eu vou disponibilizar para vocês, numa horinha assistam, para ter uma ideia mais precisa daquilo àquilo que eu estou me referindo nesse momento. Mas, como um tira-gosto, então, perceber a cultura a partir de 3 relações, de 3 dimensões que são, por extensão, 3 relações. Uma dimensão que constitui uma relação com a natureza, uma dimensão que constitui uma relação com os outros sujeitos, seres humanos, e uma dimensão que constitui uma relação com a sobrenatureza. Então, quando estamos explorando a relação da cultura com o plano da natureza, estamos falando da mediação, da produção de instrumentos, de ferramentas, estamos falando da produção de técnicas, de práticas mais ou menos adaptadas, mais ou menos apropriadas, e de constituir uma relação com a natureza a partir da qual nos apropriamos da natureza para a nossa sobrevivência.
nós apropriamos de produto da natureza, constituindo esses produtos em mercadoria, em objetos consumidos por nós. Domesticando essa natureza, interferindo nela, moldando ela às nossas necessidades. Então, ao tirar madeira para fazer uma casa, ao tirar o barro para fazer o tijolo, ao rebentar uma montanha e tirar o cimento para fazer a casa, ao rebentar uma outra montanha e tirar o alumínio, o zinco, o cobre, o ouro, o ferro, o aço e por aí vai, ao constituir ligas metálicas, estamos falando de uma intervenção na natureza, e por isso construímos ferramentas, instrumentos. Então, desde um machado de pedra lascada, pedra polida, até um trator hoje que, passando pelo machado de metal, pela motosserra, até um trator hoje que derruba, uma coceira no lábio, danada, desculpe. Estamos falando de instrumento, de ferramentas. Mas cada instrumento e ferramenta é necessário produzir uma técnica, uma prática para ajustar a uma necessidade. E isso é fácil de compreender, por exemplo, se nós vamos trabalhar numa área que a terra não tem pedra, como camponeses, eu estou dizendo nós na condição de camponeses, porque é sociologia do campesinato, é sociologia rural, é antropologia rural, é antropologia do campesinato. Então, na condição de camponês, se eu estou em São Paulo, numa área destocada, de terra, por aí vai, numa plantação de café, que as leiras são largas, a minha enxada, ela tem meio metro de largura, ela tem um cabo comprido para jogar a enxada lá na frente e puxar de uma única vez. Agora, se eu estou trabalhando numa roça aqui na Transamazônica, que tem muito toco, é uma roça lavoura nova, tem muita pedra, aí, em geral, a minha enxada vai ser mais estreita. Porque o cabo mais comprido, a lâmina mais estreita, mais larga, tem a ver com a necessidade objetiva do sujeito. Então, não é por acaso que se descobre um cabo para uma foice com uma envergadura, se faz aquele local de colocar o cabo de uma forma mais aberta para colocar um cabo mais grosso, quando vai brocar mata. É uma foice mais curta, ela é mais fornida, como diz um camponês, mais grossa, mais resistente. E, em geral, o cabo mais inclinado, para garantir um açoite maior e mais curto, porque pode ter nessa mata que vai ser brocada muito cipó. Mas essa foice de brocar mata, ela, em geral, não vai para uma atividade de roçar pasto, juquira fina. Porque para essa atividade de roçar pasto, juquira fina, vai uma foice mais leve, mais aberta, o corte dela, tem uma outra inclinação, o cabo tem um outro comprimento, tem uma outra espessura, ou, como nomeamos em geral, uma outra grossura, um outro comprimento. Por quê? Porque, em geral, tem que se livrar dos espinhos, tem que se livrar das casas de marimbondo, de vespas, que tem muito no meio do pasto, tem muito nas áreas de juquira fina. E, portanto, uma foice que eu coloco um cabo curtinho para não me enganchar muito nos cipós, tem pouca utilidade para roçar pasto, que necessita um outro tipo de ferramenta. Por isso, é um olhar nas lojas agropecuárias para ver os tamanhos, as larguras de enxada, os tipos de cavadeira, os tipos de foice. Ajuda muito para entender do plano cultural esse desenvolvimento de técnicas e práticas, ajustando às necessidades camponesas. Depois, a ideia de substituir um instrumento, uma ferramenta por outra, essa é uma ideia mais tranquila, porque na medida que esse instrumento, essa ferramenta ainda possibilita um rendimento eficaz, eficiente, que contempla a necessidade do grupo, ele continua sendo utilizado, porque o instrumento e a ferramenta é para conseguir esticar um pouco o alcance do braço, da mão, e livrar o próprio corpo de algum infortúnio, quer dizer, de algum acidente. Então, se inventa um machado, se coloca um cabo no machado, porque para um machado de pedra polida e lascada, porque para pegar na mão e bater numa vegetação,
machucaria a própria mão. Então, se amarra, se faz uma pedra com uma certa cinturinha e se amarra em bira, cipó, e num pedaço de pau maior para poder bater com o pau. E aquela lâmina na ponta, ao invés de bater diretamente segurando a lâmina com a mão. Então, esse aprendizado que possibilita construir uma ferramenta mais eficaz, abandonar uma que não tem muito uso, é extremamente interessante. Porque tem vezes que as pessoas que propõem as redes de assistência técnica, de intervenção na agricultura, acham que se jogar um trator de esteira, um trator de pneu e uma patrulha mecanizada na mão do agricultor vai revolucionar a agricultura. E, às vezes, vai matar o agricultor. Porque, de um lado, ele não tem capacidade de endividamento, de outro lado, ele não tem habilidade para trabalhar com aqueles instrumentos para ferramenta, de outro lado, ele não tem nem mesmo a necessidade de utilizá-los, então o custo inviabiliza a continuidade da produção. Então é preciso partir das necessidades objetivas e dos usos atuais desses instrumentos e ferramentas. Quais eles têm disponível, quanta mão de obra tem disponível, quanto de recurso tem disponível, qual é a sua capacidade de endividamento e por aí vai. Mas aí já estou entrando num outro elemento que dá para discutir a partir de um texto. Queria só retomar esse primeiro elemento, que é da cultura enquanto instrumento, ferramenta, técnica e prática de estabelecer uma relação com a natureza, a partir da qual nos retiramos da natureza parte da nossa própria subsistência. Como caça, como pesca, como utensílios para fazer casa, para construir artefatos, outros artefatos e por aí vai. Um segundo elemento do plano da cultura é a linguagem, os símbolos, os significados. Então, do mesmo plano cultural, às vezes a própria fala é dispensável, na medida que o gesto, que é a entonação de voz, que se constitui do plano cultural, na medida que a fisionomia do sujeito já substitui o uso da palavra. Quando fazemos assim, não precisa mais dizer que está tudo bem. O próprio gesto de levantar o polegar já está indicando isso. Quando fazemos assim, também. Quando fazemos assim, também. Quando fazemos assim, também. Quando assim, também. Né? Aquele outro assim, né, que é assim, também. Balançar a cabeça em direções diferentes, também já é uma linguagem corporal. Então, do plano da cultura, muitas vezes temos alguma dificuldade de entender outros sujeitos, porque não visualizamos a sua linguagem corporal. Tem pessoas que, objetivamente, pode-se dizer delas que elas falam mais com as mãos e com o corpo do que com a própria boca. E não é difícil de aceitar isso como uma afirmação consistente, coerente. Porque se tiver que amarrar as mãos para trás e ela não puder se comunicar com a mão, ela vai encontrar dificuldade de se comunicar, porque a comunicação, para algumas pessoas, tem a ver muito com o gesto, com a fisionomia, com isso que chamam de semblante da pessoa, né? Tanto que isso do plano jurídico, isso é muito utilizado em acusações e por aí vai, porque você pode, com a leitura labial, mesmo não tendo escutado o que foi verbalizado, dizer objetivamente, com técnicas, claro, modernas e aperfeiçoadas, o que foi dito. Então, no jogo de futebol, para o técnico adversário não descobrir o que está sendo passado de orientação, em geral, o treinador bota a mão aqui, outro jogador vem também, bota a mão aqui na frente do lábio para não entregar qual foi a orientação que foi passada. Então, significa os vários tipos de linguagem, mas também os desenhos, também a linguagem das cores. Qual mãe que não descobriu ainda, e essa descobriu entre aspas,
que se ela tiver para parir um menino e ela começar a comprar tudo cor-de-rosa, roupa cor-de-rosa, chupeta cor-de-rosa, mamadeira cor-de-rosa, aqueles chale, aqueles paninhos e toalhinhas cor-de-rosa, provavelmente vai receber alguma recriminação, porque, entre aspas, também agora, né, tem a cor das meninas, que é o rosa, e a cor dos meninos. Tem a cor da morte, que é o preto, e a cor da celebração da vida, que é o branco. Né? Tem até as brincadeiras que por isso que a noiva vai de branco e o noivo vai de preto, para o velório, por aí vai. E tem cores e cores, e as cores têm seus significados, têm certas identidades, dizem certas coisas e por aí vai. Mas também perceber que do plano cultural, então, quando nós afastamos da nossa cultura e estamos em sintonia em relação com uma outra cultura, pode haver um descompasso, uma ambiguidade aí, um confronto nessa interpretação. Porque a morte que nós olhamos a partir do preto, do luto, então, às vezes vai com uma roupa, mas coloca um pedacinho preto aqui, né? Um lacinho preto. Nas redes sociais é muito comum um laço assim, preto, e a palavra luto embaixo, para dizer da dor, do sofrimento, do sentimento, de compartilhar a dor do outro e por aí vai, mas não aparece vermelho. Vermelho seria quase uma agressão à família enlutada. Não aparece cor de vinho, não aparece azul, não aparece verde, não aparece amarelo, aparece preto. Porque para nós a morte, a dor, tem a ver com a cor preta. Se vamos a alguns países do Oriente e usamos num velório a cor preta, vamos receber uma recriminação. Porque para eles o preto é a alegria, é a festa, é a euforia. Aí, então, do plano cultural, estamos fora do lugar. Por quê? Porque o nosso aprendizado cultural indicou que o branco é euforia, é festa, é alegria, né? Então, perceber que, além da linguagem, língua portuguesa, né, quando fazemos uma leitura a partir do francês, do inglês, do russo, do espanhol, encontramos certa dificuldade. Mas também encontraremos essas dificuldades se pensarmos que as cores têm uma validade universal e por aí vai. Eu, às vezes, acho estranho quando a gente diz assim, no final da aula, no final da celebração, no final da grau, no final do evento, no final da confraternização, vamos rezar uma oração que é universal, o Pai Nosso. Como universal? Quem enganou a gente a esse ponto de chamar o Pai Nosso de universal? O Pai Nosso vale para 1/5 da humanidade. 1/5, Os outros 4/5 não tem nada a ver com o Pai Nosso. O hinduísmo não tem, confucionismo não tem, o budismo não tem, e só isso, o hinduísmo, confucionismo e budismo já são 3/5. Agora vamos pegar outras religiões de matriz africana, muitas delas indígenas, que também o Pai Nosso não entra como oração. Então, dizer que o Pai Nosso é universal é muito mais uma ação de desconhecimento. Então, também o nosso gesto não é universal. Também a nossa fala, também o nosso comportamento, também o nosso modo de ser, de se comportar, o nosso jeito, e por aí vai. Então, do plano cultural, é preciso avançar para entender a cultura para além das manifestações culturais, das roupas, das comidas típicas, das festividades e por aí vai. Porque até essas têm variações no interior de uma mesma cultura, e às vezes no interior do mesmo estado-nação, de uma região para outra região, e às vezes no interior de uma mesma região, se pegar, por exemplo, a região amazônica. Região amazônica, Porto de Mós é uma coisa, Gurupá, Mirim,
e região amazônica, lá Marabá, Canaã dos Carajás, Paraupebas, é uma outra completamente diferente. Mas muito diferente mesmo. Né? E aí um terceiro elemento, então tem alguém chegando ainda, seja bem-vinda, quem está chegando, ou bem-vindo, não olhei o nome. Um terceiro elemento aí, que estabelece uma terceira relação, então, primeiro, instrumentos, ferramentas, técnicas e práticas, a relação com a natureza. Segundo, não nessa ordem de importância, mas uma outra relação, uma outra constituição de elementos é a linguagem, os códigos, os símbolos, desde os primeiros até os atuais. Hoje, muitas vezes nas redes sociais, nos comunicando, porque facilita para dizer da alegria, da tristeza, de vai para lá, de vem para cá, com simbolozinhos, né, os emoji, sei lá o nome, não estou muito familiarizado com essas novas tecnologias. Muito mais, se quer dizer tudo bem, coloca TBM, tudo bem. Se quer dizer você, coloca o V e o C. Se quer dizer no telefone privado, coloca só o PV. É uma nova linguagem do plano cultural que está sendo produzida para a comunicação com os outros sujeitos. Né? Então, vale desde de fazer fumaça para avisar, de fazer fogueira para avisar, de estourar aqueles gomos de bambu no interior da fogueira, se estourava 3, porque aí, além do barulho, tem as faíscas que sobem, isso era um indicativo de qual era a mensagem que se estava passando, de fumaça mais escura, mais clara. Tudo isso era indicativo de comunicação. Hoje temos as nossas redes sociais e os seus indicativos e as suas linguagens, por aí vai. Então, considerar isso. E um terceiro elemento que estabelece uma terceira relação é com a sobrenatureza. Do plano cultural, então, a visão de mundo. Do plano cultural, a mitologia, a magia. Do plano cultural, a religiosidade. Tudo isso é do plano cultural. Nenhum indivíduo inventa sozinho. Ele pode fazer um esforço, junto com outros indivíduos, para provocar modificações do plano cultural. Mas sozinho, não. Não tem como ele inventar uma outra cultura e impor essa outra cultura para o conjunto da sociedade. Se ele vai propondo negociações, enfrentamentos, isso vai ganhando adesão de grupo, e isso vai assumindo uma força maior. Então, um hábito vai se modificando a partir do momento em que mais indivíduos também se utilizam de hábitos semelhantes, né, de comportamentos semelhantes, se vestem de formas semelhantes e por aí vai. Né? Então, do plano cultural, isso vai se modificando ao longo do tempo. Então, temos uma relação também com a sobrenatureza, com aquilo que definimos como sobrenatural, e aí entra o plano da religiosidade, né, e da compreensão desse universo da religiosidade. Do plano cultural entra o universo da magia, da mitologia, independente se eu acredito ou não, são outros 500, eu acredito, eu deixo de acreditar, não conta. Nas nossas aulas, nas nossas atividades, não conta. Se eu acredito, deixo de acreditar. Ah, professor, mas acredita em Deus, deixa de acreditar em Deus. Não conta. Não conta. E se acredita, vai ter que responder sozinho. Se deixa de acreditar, também vai ter que responder sozinho. A questão é, existe um conjunto de elementos ligado à sobrenatureza, e desse conjunto de elementos, um é a religiosidade. É a criação, é a produção de uma religião. É a invenção de um Deus, a constituição de um Deus, que pode ser constituída a nossa imagem semelhante, para fazer aquilo que queremos fazer, como cavalo de batalha, para fazer a luta que queremos lutar. E é interessante perceber isso, porque tem vezes que a mãe quer um Deus bonzinho. Ah, Deus cuida, Deus cuida. E de repente quer um maldoso. Não faz isso que Deus te castiga. Não faz isso, já te avisei, não faz isso que Deus te castiga.
Ela provavelmente gostaria de dizer, não faz isso que eu te castigo, mas aí usa Deus como um cavalo de batalha, né? Assim como as igrejas estão fazendo um enfrentamento agora para não se submeter a essas regras das interdições sanitárias, muito mais em função de arrecadadismo do que da presença de Deus, que Deus se manifesta em qualquer lugar, pode ser no banheiro, pode ser atrás de uma árvore, na copa de um pé de copaíba, de castanheira, ele se manifesta, não é isso que está na Bíblia? Só que o dízimo não se manifesta lá. Teria que o pastor ir lá buscar lá atrás da árvore, ele não vai, então é preciso ir à igreja para poder depositar lá no altar, lá os trocadinhos. Isso está pegando mais, e não sou eu que estou dizendo, são os teólogos que estão se manifestando nessa direção. Que as várias religiões que estão peitando o Estado, o Supremo, para que existam novamente cultos presenciais, elas estão indo contra aquilo que elas afirmam o tempo todo como manifestação de fé, de que Deus se encontra em todos os lugares. E está onipresente. Desde sempre e para sempre. Né? Mas aí são outros 500 e não tem a ver com vocês. Se fosse sociologia da religião, antropologia da religião, seria minha obrigação poder conversar acerca disso, mas não é essa a situação. Era só para dizer que nós constituímos o universo de religiosidade, e outras culturas constituem outros universos. Por isso é tão interessante o diálogo de um desses universos com o outro, para interpretar como eles constituíram a sua interpretação a partir desses elementos, e não dos que nós valorizamos, acreditamos neles, consideramos e por aí vai. E aí, também, aquilo que valia nas outras duas dimensões, vale também nessa. Não é porque nós estamos no interior de um conjunto de religiões que se definiu nomear, se convencionou nomear como religiões cristãs, o cristianismo. Então, temos o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o confucionismo e por aí vai. Não é porque são da vertente do cristianismo, que tem a ver com a figura de Jesus, que todas elas comungam na mesma interpretação dos sacramentos, da Bíblia, da pureza, da impureza, do pecado, do perdão, do inferno, do céu, de Maria, se é virgem, se não é virgem, se santo merece ser cultuado, venerado, e se a imagem é um culto a Deus, ou é um culto ou nem mesmo é culto à imagem, por aí vai. São elementos do plano cultural. Do plano cultural são muito interessantes entrar na discussão. Do plano religioso, não. Porque aí, em geral, descamba para desqualificação, para acusação, para depreciação da percepção do outro. Mas do plano cultural é interessante dialogar acerca desses elementos. Então, isso era um primeiro apanhado. Tá? Retomar agora, então, o primeiro elemento, que é a ideia de que nós vamos... Desculpa. Nós vamos trabalhar um conjunto de textos e de documentários, aí eu vou checar com vocês quais são, que aí vocês não tiveram acesso, para não ficar repetindo elementos com a turma. E, a partir desses, nós vamos produzir ou uma forma de avaliação ou outra forma de avaliação. Mas não precisamos checar ou definir, assim, bater o martelo hoje em qual será a forma de avaliação. E aliás, nem é bem isso que eu queria dizer. O que eu, de fato, queria dizer é o seguinte, que todos as alunas e os alunos terão o direito de fazer a opção por qual forma de avaliação mais lhe convém. Não é uma única forma para a turma toda. Nós vamos, a partir dessa, se vocês trouxerem uma outra na próxima aula, conversamos acerca dessa outra. Se incluímos ela, então passam a ser 3. Se descartamos elas, essa que supostamente alguém vai trazer, se descartamos, permanecem 2. Um texto único acerca da constituição do campesinato no nosso território, e a outra forma de avaliação é
a produção de um resumo de 8, 10 linhas, digitado, de cada material ao qual vocês têm acesso. Esse vídeo, então, gravado acerca da categoria cultura, cultura camponesa, não entra na contagem da avaliação. Então, quem deseja fazer de um modelo faz, quem deseja fazer de outro modelo faz. Não é votar para ver, a maioria vence, e quem gostaria de fazer de um outro jeito não vai poder fazer porque a maioria venceu. Não. Quem gosta de fazer de um jeito faz, porque tem essa proposta. Quem gosta de fazer de um outro modelo faz porque tem aquela outra proposta. E se tiver uma terceira, conversamos sobre ela sem nenhum problema. Se aparecerem mais 3 ou 4, dessas 3 ou 4, elegemos uma, para não ficar também como se fosse casa de mãe Joana, cada um faz do jeito que quer e ponto final. Vamos recortar um universo de 3. Se aparecer mais 2 ou 3, então, dessas 2 ou 3, elegemos mais uma. E se não aparecer mais 2 ou 3, aparecer mais uma, aí vemos se incorporamos ou não. Se não incorporamos, permanece 2, se incorporamos, já enviamos, abrimos para 3. Então, agora eu vou fazer o esforço de ir lembrando o conjunto do material que eu estou encaminhando para as turmas com as quais eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando uma disciplina com agronomia e antropologia rural, estou trabalhando uma disciplina com agronomia, uma outra turma de agronomia, que é sociologia rural. E essa com vocês de antropologia rural. Então, vou nomeando os textos, e aí agora vou solicitar de vocês o cuidado, para na hora que eu nomear, vocês me avisar. Esse já foi conversado, professor, já foi trabalhado. Ou no momento que eu disser o nome do documentário, vocês me avisarem. Não, professor, esse nós já trabalhamos. Então, se já trabalhamos, tranquilo, ele fica de molho. Não vai ser utilizado, a não ser que alguém queira que eu reenvie para dar uma leitura novamente, para assistir novamente, tranquilo. Mas se já foi trabalhado, ele já fica de sobreaviso. Que a ideia é trabalhar 3, 4 documentários, se possível, e 4, 5 textos também, talvez 6 textos, se possível. Tá? Que nós vamos avançando também, medindo o nosso fôlego no próprio interior da nossa caminhada. Então, vou tentando lembrar, na sequência que estou trabalhando, para ir checando com vocês. Na disciplina nossa passada, vocês receberam um texto que o nome dele é Aula Inaugural, que ele faz um apanhado da Constituição do Território Xingu a partir do século XVII, de mais ou menos 1620, 1630 para cá, até mais ou menos a metade dessa década na qual nós estamos, dessa última que passou, aliás, mais ou menos ali pelos anos 2015, 2018, por aí, receberam esse texto, é umas 9, 10 páginas, vocês tiveram acesso a ele? Essa é a checagem de agora. Gostaria que vocês se manifestassem, por gentileza. Professor, pelo menos da minha parte, eu não me recordo da gente ter trabalhado assim esse texto. Os que mais ficaram na minha mente mesmo foi acho que alguma coisa a respeito do o saber camponês, né? Um texto a respeito do saber camponês, e a gente viu alguns documentários, principalmente, que falavam sobre trabalho escravo nas fazendas aqui da região, né? E viu outro também que era sobre a bandeira verde. Isso. Só um minutinho, então, que eu já vou checando contigo, e se outro colega quiser participar, também tranquilo. Então, vamos lá. Bandeiras verdes, né? Sim, esse a É gente aquele do trabalhou. Raimundo Bala, né? Do Bala, da região do Cearim, vindo para a Amazônia. Tá. Bandeiras verdes, tem o texto do Saber Camponês, Práticas Ecológicas Tradicionais e Inovações, onde ele vai discutindo a necessidade de ir inventando, né, de ir tentando insumos até que consiga uma boa produtividade. Esse mesmo. Qual mais que tu lembra?
do documentário lá daquela questão da migração, né, principalmente dos maranhenses aqui para a região para trabalhar, e a questão do trabalho escravo aqui nas fazendas, né, que tinha o gato, Isso, deve ser aquele que envolve a morte da Dorothy, o Sim, julgamento, nas terras aham, do Bem-Virá, né? Um isso, depoimento de algum fazendeiro da CPT, isso, professor. isso mesmo, tá bom. Ah, um outro que também foi o campesinato, mas que aparece o trem da Serra dos Carajás, você lembra se a gente trabalhou com ele? Fronteira Carajás? Desse eu não consigo me recordar, se os outros colegas estiverem lembrando, mas eu não me recordo não, professor. Então eu já tenho mais ou menos ideia de com o qual eu inicio a nossa atividade. Aí, depois que a ideia era mapear um pouco com vocês isso, para não correr o risco de ficar muito repetindo coisas, né? Repetindo leituras, porque às vezes no outro estágio nós fazemos um melhor aproveitamento dos textos. Isso é tranquilo de admitir. Teve texto dos clássicos que eu precisei ler no início da graduação e depois, numa outra atividade, já no doutorado, refiz a leitura. Claro que tem um outro aproveitamento daquilo que está dito lá, e é a mesma coisa, é o mesmo texto. Mas não precisamos fazer isso porque tem uma riqueza de outros subsídios que, uma vez já interpretado, uma primeira vez, já se tem um apanhado razoável. O objeto principal mesmo da formação de vocês tem a ver com o próprio objeto do trabalho, que é a madeira, que é o manejo, que é o aproveitamento dos resíduos das espécies, que é um bom inventário, que é a dimensão mais química, física aí das madeiras. Então, aí não tem, é tranquilo de remanejar textos da nossa atividade. Então, a ideia é, daqui a alguns minutos, já enviar para vocês esse da aula inaugural, que ele não é um texto de caráter científico. Ele é um texto de caráter acadêmico para o debate, para a compreensão acerca desses processos de constituição do campesinato. Então, embora ele não esteja publicado, ele tem essa dimensão acadêmica, que tem base nas pesquisas anteriores, na literatura oficial, já publicada, e entrevistas com uma diversidade de indivíduos. E aí, o principal do texto é de constituir dois elementos distintos na interpretação do nosso território. Um deles se refere à presença ou ausência do Estado. E de que tipo de Estado estamos nos referindo, né? Desse Estado que promove políticas públicas, desse Estado que é um Estado belicista, da segurança pública, da segurança dos grupos, dos grupos minoritários, dos grupos que têm a posse do capital, das propriedades e por aí vai. Se ele está presente desde o início, se não está. E a outra ideia principal que percorre o texto é uma tentativa de fragilizar um pouco essa interpretação que fraciona a história da Amazônia em ciclos
ciclo da borracha, ciclo da castanha, ciclo do gato maracajá, ciclo do garimpo, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do gado, ciclo do cacau, ciclo do café, e ultimamente ciclo das águas, das hidrelétricas, das mineradoras, das madeireiras e por aí vai. Tentar interpretar isso com um certo contínuo, quer dizer, uma certa continuidade na dimensão de processo, um processo de apropriação do espaço e de apropriação dos recursos naturais e de expropriação das populações locais do Xingu. Então, vamos iniciar a nossa atividade de leitura a partir desse texto. Aí, qual é a ideia? A ideia é que vocês façam a leitura, uma leitura com calma, né? Então, temos mais ou menos umas 2h30, agora 3, não é 3h30 ainda? Umas 2h30 para fazer a leitura desse texto. Se precisar utilizar mais 1 hora da próxima aula, de amanhã, tranquilamente, não vamos brigar, não vai ter desavença, não vai ter contratempo em relação a isso. Só que aí eu preciso que vocês, à noite ou amanhã pela manhã, sinalizem para mim, se fecharam a leitura, se não fecharam, mas no nosso grupo de contato oficial, que é o grupo que foi criado pela própria faculdade de vocês. Emergencialmente, quer dizer, se não tiver nenhuma possibilidade de se comunicar por aquele grupo, então é aceitável que mande uma mensagem nisso que vocês definem como telefone privado. Tranquilo, sem briga em relação a isso. Mas deem sempre preferência. Por quê? Porque é por ali que eu vou medindo, vou olhando as mensagens, lendo, anotando coisas, para ir me pautando, para ver mais ou menos como estamos caminhando. Então, se vem fracionado por muitos lugares, aí, para mim, fica mais difícil, porque como eu estou trabalhando com 3, 4 turmas ao mesmo tempo, se 5 ou 6 de cada turma fizer isso, já são uns 25 a 30 fazendo isso. Aí, ao invés de eu olhar em 3 locais, eu tenho que olhar em 30 locais. Cria um complicador. Então, é preferível ir concentrando essas mensagens. Então, precisou ajustar alguma coisa, precisou comunicar que não vai estar presente, tranquilo, porque aí, na medida que não vai estar presente 3 aulas seguidas, aí eu já repasso uma atividade paralela para a pessoa fazer, para ao menos retomar uma parte dessa frequência, para não correr o risco de participar de 60%, então, deixou de participar de 40%, já estaria extinto, né, deletado. Então, pode-se fazer uma atividade paralela para recuperar ao menos 10%, 15% dessa carga horária sem nenhum problema. E aí, no grupo, negociamos isso no grupo criado, porque o que vale para o João vale para a Maria. Não pode ter uma regra para o João e uma regra diferente para a Maria. E se está no grupo, a informação significa que eu sou responsável por ela. Então, se eu disse que é possível ler um outro texto para recuperar a frequência de uma aula que não participou, porque já estourou os 25% que tem direito de não faltar, se está lá, sou eu que assumo essa responsabilidade. Isso é, se a faculdade tiver que chamar a atenção de alguém, vai ser a minha atenção que eles vão chamar, e aí eu vou conversar e vou explicar por quê, sem nenhum problema. E vai ser a mesma explicação que vocês estão recebendo aqui. Se for preciso, eu disponibilizo a gravação da nossa aula, também sem nenhuma reserva, sem nenhum problema, para ele checar que esse foi um acordo feito com a turma, para não correr o risco de alguém, de repente, participou de 70% das atividades, se envolveu, se empenhou, eu percebi que leu o texto, participou mesmo, levantou questões, trouxe contribuição para o debate, e por causa de 5% vai ser extinto, porque tem um regimento que diz que é 75% e não é 70%. Se é 70%, e se só participou de 70% e quiser ler um texto,
a mais do que os colegas, fazer um resumo a mais do que os colegas na avaliação, fechado, sem nenhum problema, e se precisar comunicar a coordenação que isso foi feito, eu mesmo comunico, sem nenhum problema também. Mas isso, em geral, não tem dado problema com as coordenações. O que dá problema é alguém chegar já na bênção final, com quase 0% de frequência, e querer só fazer a avaliação e receber o mesmo crédito da turma. Isso, em geral, dá problema. Mas ali com 65%, 70%, e com uma boa participação nas atividades, isso, em geral, não tem se constituído em problema, não. Tá? Então, da minha parte, das orientações mais gerais, é mais ou menos essa. E aí, já eu encaminho o texto, que é o texto da atividade de hoje, e podemos já deixar negociado essas mais ou menos 2h30 que tem hoje, e mais 1 hora de amanhã. Então, amanhã, o nosso encontro, aliás, eu quero checar isso com vocês, porque, de repente, precisou fazer algum ajuste na faculdade, e eu não fui comunicado. Isso é muito comum, tem vezes que a gente faz um ajuste com os colegas, e esquece de um deles, e para a gente que planejou, está tudo no jeito, mas, de fato, objetivamente, tem um complicador. Eu só queria checar com vocês, essas 2 semanas só tem essa atividade para vocês, é isso? É só a nossa disciplina. É isso mesmo? Professor, eu acho que isso está muito relativo, por exemplo, que eu conheço daqui, eu, a Mona Lisa, e eu acho que o Pedro, a gente está fazendo uma disciplina com a turma 2017, que é geoprocessamento, que a gente optou por fazer logo, né? Não, a gente está fazendo pela manhã, então Sim, já fica certinho, já não dá choque de horário, já. Isso, é só para saber se esse horário está disponível todos os dias. Não, está sim, da minha parte está sim. Isso, então vamos combinar coletivamente, e amanhã iniciamos às 15 horas. A primeira hora ainda continua sendo 1 hora de leitura desse texto e a organização de um resumo, porque aí vocês já vão fazendo a atividade de leitura e preparação para o debate e da avaliação ao mesmo tempo. Portanto, quando lê o último texto, ou fez a leitura no sentido visual do último documentário, já está com a avaliação pronta. É só juntar num único arquivo e encaminhar. A ideia é um resumo que vocês façam, que possa também subsidiar a conversa de vocês amanhã, a partir das 15 horas. Tá? Então, para hoje era isso, aí depois também eu vou interromper a gravação daqui a pouco e começar o trabalho de salvar, baixar do e-mail, salvar, processar, encaminhar no grupo a gravação, porque precisa encaminhar a gravação de cada atividade nossa. E então, combinamos essas 2 horas e pouco que ainda sobra dessa aula para a leitura, se alguém utilizar tempo à noite, tranquilo, então tem essa hora de folga amanhã, antes das 15 horas. Mas, no limite, utiliza essa última hora, amanhã, das 14 às 15 horas, para fechar a leitura do texto. E aí, às 15 horas amanhã, então, abrimos a sala, já com a participação de vocês na discussão do texto. Aí, a ideia é fazermos rodada de 3, 4 participação, e aí eu tento juntar um pouco alguns elementos, retomando um aspecto ou outro, mas também avançando com outras leituras. Oi? O lanche? Já pego, é só uns 5 minutinhos, tá? Também a partir de outras leituras, da leitura de outros autores, de outras pesquisas, para não ficar muito repetitivo daquilo que vocês já fizeram a interpretação. E aí abrimos 2, 3 rodadas e fazemos a discussão, e depois já encaminho também o próximo material para que vocês tenham acesso a ele. Tem alguma coisa que vocês gostariam ainda de... Quer dizer, não vou nem dizer alguma coisa que vocês gostariam de conversar, porque ainda não conversaram, né? Fui eu sozinho que falei.
Mas tem alguma coisa que vocês estão imaginando que precisaria ajustar logo na primeira aula, para não ter contratempo mais tarde? Tá, então, da nossa primeira aula, estou tomando isso como já ir fechando. Desculpe, assim que eu encerrar a gravação, eu já começo o trabalho de preparar esse material para enviar para vocês no WhatsApp do grupo, e envio também o texto da aula inaugural. Então, assim que chegar o texto, vocês organizam o tempo de vida de vocês para incluir. É possível fazer uma boa leitura e fazer anotações. É um texto que é fácil se familiarizar com ele, porque boa parte dessas informações já são de domínio público e já são também, acredito eu, de domínio da trajetória familiar de vocês. Então, era isso, e boa leitura do texto para vocês. Tá certo, professor. Obrigada. Tá certo. Até mais. Valeu. Até, Valeu, professor. Boa tarde. Obrigado, professor. Boa tarde, até mais. Tchau. Tchau, até mais, Pedro Henrique.